O que liga as manchetes sobre Irã, Israel e Estados Unidos a um livro escrito há mais de 2000 anos, como nomes como Pérsia e Gog, que soam tão distantes, podem devolver o sentido de acontecimentos que hoje ocupam as primeiras páginas dos jornais. Se aceitarmos, mesmo que provisoriamente, que a Escritura fala de impérios e de movimentos de nações, então algumas passagens se tornam inquietantes. Elas parecem mapear padrões que se repetem até o nosso tempo. Irã, Israel e Estados Unidos não são apenas atores políticos. Para muitos intérpretes das profecias bíblicas, eles entram numa trama que conecta a história humana e propósito divino. Neste estudo, vamos abrir esse mapa antigo e perguntar: o que a profecia da antiga Pérsia tem a nos dizer sobre o mundo de hoje? Para começar a entender essa ligação, precisamos voltar no tempo. No século VI a.C., Jerusalém foi destruída e o povo de Judá levado cativo para a Babilônia. Esse trauma funda grande parte do imaginário profético que lemos em Daniel, Isaías e Ezequiel. Entre os exilados havia homens e mulheres que olhavam para o poderio babilônico, personificado em Nabucodonosor, e tentavam descobrir até que ponto Deus atuava na história das nações. Essa pergunta moldou imagens duradouras: a estátua do sonho de Nabucodonosor, em Daniel 2, as bestas de Daniel 7, o carneiro e o bode de Daniel 8. Cada uma dessas visões propõe um padrão. Impérios humanos surgem, governam e depois cedem lugar a outros. Entender esse padrão é essencial para ler as profecias à luz dos eventos contemporâneos. No sonho de Daniel 2, o rei Nabucodonosor vê uma estátua composta por distintos metais. Tradicionalmente, os intérpretes identificaram essas camadas com impérios sucessivos. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e braços de prata, a Média e a Pérsia, o ventre e coxas de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, os pés misturados com barro, os reinos divididos que se seguiriam. A força dessa imagem está em mostrar que nenhum império é absoluto. Há um desmembramento progressivo, uma história que corre para além da vaidade de cada potência. O próprio livro de Daniel afirma que o domínio sobre os reinos humanos pertence, ao fim, ao Deus dos céus. Uma afirmação de soberania que é tanto conforto quanto advertência. A passagem que conecta de modo mais direto a antiga Pérsia com o teatro geopolítico é aquela que aparece em Daniel 8 e 10, onde o símbolo do carneiro com duas pontas e do bode de um único chifre descreve uma sucessão muito concreta. O carneiro, interpretado no próprio texto como os reis da Média e da Pérsia, é vencido pelo bode, imagem da Grécia e de Alexandre, cujo grande chifre é quebrado e dá origem a 4 chifres menores. Daniel 8 fornece um quadro quase jornalístico da substituição de um poder por outro. Essa exatidão levou estudiosos a identificar com razoável segurança que o texto trata de sucessões reais. Ainda assim, a leitura profética estende essas imagens além do plano meramente histórico, apontando para forças espirituais que operam sob e por trás dos impérios. Essa dimensão espiritual é insistente em Daniel 10. Na narrativa, Daniel está em oração quando um mensageiro celestial lhe anuncia coisas futuras, mas o mensageiro explica que foi retardado por o príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel, o príncipe de Israel, viesse em seu auxílio. A linguagem é notável porque sugere que existiriam príncipes ou potestades associadas a regiões políticas. Não se trata aqui de rotular líderes terrenos, mas de reconhecer, segundo o texto, que há uma batalha em níveis que escapam à simples diplomacia humana. O próprio livro de Daniel ensina o leitor a ler a história em 2 camadas, a das causas visíveis e a das causas invisíveis. Outra passagem que dá nome à Pérsia e a inclui especificamente num cenário de hostilidade futura é Ezequiel
38-39, onde um invasor chamado Gog, de terra de Magog, reúne uma coalizão de povos contra Israel. Entre os aliados de Gog, Ezequiel menciona Pérsia, Cush, Put e vários povos do norte. A menção explícita de Pérsia numa lista que descreve a coalizão traz à tona uma questão que hoje é muito discutida. Que relação existe entre a antiga Pérsia e o moderno Irã? Historicamente, há continuidade territorial e cultural. O núcleo da Pérsia antiga situa-se no Irã atual. Entretanto, é preciso enfatizar, como regra hermenêutica, que identificação histórica não é prova hermenêutica definitiva. Muitos comentaristas sustentam que é plausível ver a placa geográfica antiga refletida no mundo moderno. Outros admitem que as fronteiras, identidades e realidades políticas mudaram tanto que qualquer correlação exige cautela. Ainda assim, a contundência do texto de Ezequiel chama a atenção. O profeta presume que Israel estará habitando em segurança, com cidades habitadas e muros reconstruídos quando a invasão ocorrer. Essa condição de uma nação judaica retornada à terra e vivendo em cidades com muros não existia desde a dispersão até o século XX. Para leitores que interpretam Ezequiel de modo literal quanto ao cenário, o restabelecimento de Israel em 1948 aparece como um marco que torna possíveis leituras escatológicas mais imediatas. Não é preciso, entretanto, transformar essa observação em dogma. Há escolas de interpretação que leem Ezequiel de forma simbólica ou que situam o texto num horizonte histórico distinto. O que podemos afirmar com segurança é que o texto estabelece uma expectativa. Em um tempo futuro, nações se unirão contra Israel, e nesse conflito, Deus agirá de maneira a manifestar sua santidade entre as nações. Antes de avançarmos para Ezequiel com mais detalhes, é útil aprofundar o que o livro de Daniel ensina sobre a sucessão de impérios e a soberania divina. Em Daniel 7, 4 grandes bestas emergem do mar, cada uma diferente da outra. A sequência lembra a imagem da estátua. Novamente temos uma progressão de potências que dominam, mas que são julgadas no fim por um ancião de dias e têm seu domínio substituído pelo reino eterno dado ao Filho do Homem. A leitura clássica destas passagens oferece duas lições teológicas entrelaçadas. Primeiro, a história política é real e tem peso, não é mero cenário. Segundo, tais potências estão sujeitas a um juízo que revela a soberania de Deus. Daniel apresenta também um elemento pedagógico. As visões não visam simplesmente satisfazer curiosidade histórica. Elas funcionam como advertência e consolo para um povo exilado e esvaziado de poder. Saber que impérios caem dá coragem para resistir à opressão, mas também força uma pergunta. Que papel o povo de Deus deve desempenhar enquanto as grandes forças brincam de xadrez no tabuleiro mundial? A resposta de Daniel, implícita em todo o livro, é fidelidade, oração e confiança na intervenção divina. Daniel, por mais que receba visões terríveis, permanece em oração. E as visões frequentemente são apresentadas como resposta à fidelidade e à necessidade de revelação diante de crises. Quando trazemos esse enquadramento para o presente, o paralelo que muitos observadores fazem é simples na forma. Se Daniel viu uma sequência Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, e se a Pérsia tem seu lugar específico na narrativa profética, então um estado que ocupa em parte o território da antiga Pérsia, o Irã moderno, naturalmente se torna um ponto de atenção quando textos como Ezequiel listam Pérsia entre aliados de Gog. Naturalmente, há fragilidade nessa linha de raciocínio. Identidades nacionais mudaram, religiões, regimes e alianças também. Ainda assim, a correlação tem sido suficientemente poderosa para ocupar o pensamento escatológico de muitas comunidades cristãs.
Outra chave para compreender como a antiga Pérsia entra no teatro apocalíptico é observar o modo como as Escrituras retratam governantes específicos. Ciro é uma figura ambivalente e fascinante porque, apesar de não ser judeu, é elogiado em Isaías 45 por permitir o retorno do povo de Deus. Em Esdras, lemos que Ciro emitiu um edito autorizando a reconstrução do templo. A atitude favorável de Ciro, narrada pelas Escrituras, lembra que os imperadores nem sempre atuaram como inimigos de Israel. Alguns foram instrumentos para a restauração do povo. Isso lembra que a história das nações é complexa. Pérsia, enquanto ideia bíblica, não é unívoca nem sempre hostil. Voltando a Daniel 10, a menção ao príncipe do reino da Pérsia abre uma porta interpretativa que precisamos considerar seriamente. Se aceitamos que o texto descreve uma realidade espiritual, que age em sintonia com configurações geopolíticas, então as tensões que vemos hoje entre Irã e Israel e as intervenções norte-americanas devem ser lidas em duas camadas: a humana, com seus interesses, ideologias e estratégias, e a espiritual, envolvendo motivos, alianças e batalhas que a Escritura percebe como reais. Reconhecer essa dimensão não significa demonizar povos ou rotular governos como meramente expressão de um mal espiritual. Significa, segundo a tradição profética, admitir que o conflito visível tem profundidades ocultas. É nesse ponto que devemos ser cautelosos. A leitura que liga Pérsia diretamente ao Irã contemporâneo e, a partir daí, associa o Irã a uma coalizão final contra Israel é uma interpretação plausível, porém discutível. Entre estudiosos e pregadores há um leque de posições. Alguns sustentam uma identificação quase literal. Outros apontam que Pérsia, no contexto profético, pode representar uma região ampla ou princípios espirituais mais do que um mapa político moderno. Em termos práticos, isso significa que a investigação precisa ser tanto histórica quanto hermenêutica. Identificar continuidades territoriais e culturais, por um lado. Por outro, avaliar o uso simbólico da linguagem profética e o propósito exegético dos textos. Há também, na literatura apocalíptica, um movimento de repetição de nomes e motivos. Apocalipse 20, por exemplo, usa novamente a ideia de Gog e Magog para descrever um grande ajuntamento no final dos tempos. João não simplesmente copia Ezequiel. Ele amplia a cena, apresenta um levante de escala global que surge do extremo da terra. A leitura conjunta de Ezequiel e Apocalipse indica que a ameaça contra Israel tem representação local e cósmica. Local, quando profetas descrevem coalizões regionais. Cósmica, quando apóstolos falam de uma última articulação demoníaca que busca enganar as nações. Essa progressão, regional para global, visível para invisível, é uma lente útil quando olhamos para as tensões entre Irã, Israel e Estados Unidos. Há confrontos táticos e estratégicos, mas também narrativas mais amplas de soberania, orgulho e resistência espiritual. Antes de prosseguir, quero fazer uma pausa curta e convidar você a participar do canal. Se este tipo de estudo te interessa e você quer acompanhar análises que cruzam história, profecia e geopolítica, deixe seu like e inscreva-se para não perder as próximas explicações. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo cuidadoso e fundamentado. Retomando, entender Daniel e a sucessão dos impérios exige também considerar Daniel 11. Este capítulo, por sua riqueza de detalhes sobre reis do norte e do sul, é frequentemente usado para demonstrar como o livro trata de eventos históricos muito concretos, em particular, a luta entre as dinastias Seleucida e Ptolemaica após Alexandre. Daniel 11 é um exemplo de como a profecia pode ser profundamente enraizada em acontecimentos específicos, mesmo enquanto aponta para padrões maiores.
Isso tem duas consequências hermenêuticas importantes. Primeiro, reforça a credibilidade interna do livro, que demonstra conhecimento de eventos que de fato se seguiram. Segundo, impede leituras simplistas. A profecia não é apenas previsão generalizada. Muitas vezes, ela é comentário pontual sobre conflitos concretos que, ao serem lidos à distância, adquirem significado escatológico adicional. Essa ambivalência entre o particular e o universal é crucial para não transformarmos a profecia em manual geopolítico. Quando lemos textos que mencionam Pérsia, Magog ou Gog, precisamos perguntar: o autor fala de um acontecimento local e datável ou de um padrão que será recapitulado no fim dos tempos? Muitas vezes, a resposta é ambos. A Escritura pode tratar de eventos contemporâneos ao autor e, ao mesmo tempo, inscrevê-los numa narrativa maior sobre a soberania de Deus e o destino das nações. Voltando à questão da identificação histórica, por que tantos intérpretes associam Pérsia ao Irã moderno? A resposta repousa em fatores históricos e linguísticos. O núcleo original da Pérsia situa-se na planície do atual sudoeste do Irã, na região de Fars, de onde vem o nome. As línguas, tradições e alguns traços culturais persistem ao longo dos séculos, mesmo diante de conquistas árabes, mongóis e turcomanas. Por isso, ao se ler a lista de Ezequiel e ver Pérsia citado entre os aliados de Gog, não é estranha a inclinação de certos comentaristas em reconhecer uma continuidade geográfica. No entanto, reconhecer essa continuidade não equivale a afirmar que o Irã moderno cumprirá literalmente todos os papéis atribuídos à Pérsia no texto profético. A prudência hermenêutica exige reconhecer a plausibilidade da associação sem transformá-la em dogma. Há, além disso, um aspecto político e tecnológico do mundo contemporâneo que torna as tensões mais perigosas e complicadas do que nos tempos antigos. Mísseis balísticos, armas nucleares potenciais, redes de aliados transnacionais e operações por procuração reduzem a distância entre conflitos locais e consequências globais. Quando a Escritura descreve coligações que cercam Israel, ela imagina uma invasão militar convencional. Hoje, a mesma disposição de hostes poderia envolver proxies no Líbano e na Síria, ameaças cibernéticas, embargos e pressões econômicas. Isso não altera o sentido teológico das profecias, mas amplia a maneira como as consequências podem se manifestar no mundo moderno. Voltando ao terreno das Escrituras, é importante também considerar as palavras de Jesus sobre sinais e guerras. Em Mateus 24 e Lucas 21, Jesus alerta contra a redução dos sinais a previsões de data. Guerras, rumores de guerra, terremotos e perseguições são o início das dores. Ele adverte os discípulos a não se deixarem enganar por muitos que virão em seu nome, e promete que o fim não virá imediatamente após os primeiros sinais. O tom de Jesus é de vigilância e de preparo, não de pânico nem de cronologia fácil. Essa postura pastoral é uma chave interpretativa crucial. As Escrituras nos pedem atenção e fidelidade, não tabelas de previsão. Quando propomos, portanto, que textos como Daniel e Ezequiel apontam para dinâmicas em que Pérsia, Irã figura de maneira relevante, devemos fazê-lo com essa dupla consciência. 1. A Escritura mostra que as nações entram num drama mais profundo do que o percebido pela diplomacia. 2. Ao mesmo tempo, Jesus nos lembra que os sinais não devem ser usados para gerar pânico ou para decretar datas. Nossa tarefa como leitores é dupla: entender o texto e aplicar a lição pastoral que ele traz. Há um último ponto que quero desenvolver neste bloco, que será importante para a segunda parte do estudo: a relação entre restauração nacional e o surgimento de coalizões contra Israel. Em Ezequiel 38, o profeta descreve Gog atacando Israel quando seu povo habitar tranquilo.
frase que novamente pressupõe um Israel estabelecido. Para leitores que veem a criação do Estado de Israel como um acontecimento de peso escatológico, essa condição faz sentido. No entanto, devemos lembrar que habitar tranquilo não necessariamente se traduz em segurança absoluta. O próprio contexto profético indica que o ataque virá num tempo em que Israel parecerá vulnerável ou, paradoxalmente, bastante estabelecido. A tensão é deliberada. A paz aparente convoca o inimigo e o ataque serve ao propósito de revelar a intervenção divina. Ao considerarmos a realidade contemporânea, um Estado de Israel robusto, forte militarmente, porém cercado por inimigos declarados e por redes de interesse regional, a analogia com o cenário de Ezequiel assume contornos perturbadores. Se uma nação como a antiga Pérsia aparece na lista de aliados de Gog, a pergunta não é apenas geográfica, é teológica. Por que Deus permitiria uma coalizão? Qual o propósito divino por trás de conflitos que expõem arrogâncias e geram violência? E de que modo a promessa de intervenção divina mencionada por Ezequiel funciona para revelar a santidade de Deus entre as nações? Essas perguntas nos conduzem ao núcleo teológico do problema, a soberania divina. Em Ezequiel 38:23, o texto afirma que Deus agirá para que as nações tenham conhecimento de mim, quando eu manifestar a minha santidade em ti, ó Gog, diante dos olhos de muitas nações. A leitura tradicional entende que o juízo sobre os invasores tem, entre outros fins, o de tornar reconhecível aos povos a presença e a justiça de Deus. Em outras palavras, o conflito não é gratuito. Insere-se num propósito redentor que, mesmo em meio ao desastre, busca revelar algo da glória divina. Essa ideia, por mais desconfortável que seja a sensibilidade moderna, é um eixo central tanto para Ezequiel quanto para outras partes do cânon profético. Ao imaginar a continuação deste estudo, já se delineiam duas trajetórias que precisamos seguir com cuidado. Primeiro, mergulhar em Ezequiel 38:39, ler versículo a versículo e entender os nomes, as imagens e as promessas. Segundo, vincular essa leitura com o panorama apocalíptico de João em Apocalipse, que repete e amplia a figura de Gog e Magog num contexto final e universal. Antes de fazermos isso, porém, precisamos consolidar a compreensão de Daniel em relação ao papel da Pérsia e da dimensão espiritual por trás das nações. Pois somente com esse pano de fundo seremos capazes de avaliar até que ponto as tensões entre Irã, Israel e Estados Unidos são eco das antigas profecias ou são também manifestação de um cenário geopolítico novo, com tecnologias e alianças que ampliam os riscos. Nesta segunda etapa do caminho, exploraremos em detalhe Ezequiel 38:39. Avaliaremos as alternativas interpretativas, literal, simbólica, misto, e examinaremos as implicações práticas e pastorais para os crentes hoje. Mas antes de prosseguir, é necessário que fiquemos com a questão em suspensão. Se há um propósito divino por trás de movimentos que, aos olhos humanos, parecem simplesmente violência e ruína, como devemos viver enquanto testemunhas desse drama? A Escritura oferece pistas, permanecendo firmes na fé, analisando com equilíbrio e orando sem cessar. Essa tensão entre interpretar e vigiar é o fio que atravessa todo o pensamento profético, e é o que agora nos impele a descer ainda mais fundo na leitura de Ezequiel. Entrando em Ezequiel 38:39, o texto assume rosto e detalhe que merecem leitura atenta. O capítulo 38 abre com uma ordem profética. Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, na terra de Magog. Ezequiel 38:2, referência. O nome Gog aparece ligado a Magog, formando uma designação que no vocabulário profético remete a um líder ou uma potência agressora. Em seguida, Ezequiel descreve uma lista de povos que se unem a Gog.
Entre eles aparece explicitamente a Pérsia, ao lado de nomes como Cush e Put, além de povos do norte. Essa enumeração não é casual. No cânone antigo, nomear é identificar papéis e alvos de uma trama política e espiritual. O profeta supõe que em certo tempo futuro, uma coalizão se moverá contra Israel. E ele fornece indícios do cenário. Israel habita confiado, seguro, com muros e com gado. Sef. Ezequiel 38, 8, 11. Imagem que contrasta fortemente com o relato do exílio e da dispersão. A expectativa de Ezequiel é, portanto, acerca de um Israel estabelecido, condição que para muitos intérpretes ganha relevo após 1948. Quando lemos os detalhes, percebemos elementos que apontam para uma batalha não apenas política, mas também teológica. Ezequiel afirma que o propósito da ação divina será revelar a santidade de Deus e trazer conhecimento dele entre as nações. Mofé, Ezequiel 38, 23. Ou seja, o ataque é, na narrativa profética, instrumento de juízo que exibe o caráter de Deus diante dos observadores. Isso obriga o leitor contemporâneo a uma dupla sensibilidade, reconhecer a gravidade da violência descrita e, ao mesmo tempo, compreender que o texto propõe um fim redentor em termos cósmicos, não uma celebração voyeurística do sofrimento humano, mas a afirmação de que a história tem um juiz justo. Há várias questões hermenêuticas que emergem com força nesse ponto. Primeiro, como entender os nomes? Pérsia aparece com clareza, e a identificação histórica que associa Pérsia ao território do atual Irã tem base geográfica e cultural razoável. O nome Magog, por outro lado, é mais complexo. Alguns o entendem como uma nação do norte da Palestina, outros como um símbolo de forças hostis oriundas das regiões setentrionais do mundo antigo. Segundo, qual é o alcance temporal do texto? Ezequiel fala de um tempo último, expressão que na literatura profética pode designar um momento de desfecho escatológico, mas também pode referir-se a uma etapa histórica de juízo em relação a um ciclo mais amplo. Terceiro, devemos ler o capítulo como descrição literal de um ataque militar futuro, como figura simbólica de forças espirituais ou como amálgama de ambos. Aqui, a tradição exegética se divide. Há escolas que defendem leitura literal e outras que preferem leitura simbólica ou mista. A prudência exige apresentar essas alternativas, sem transformar uma delas em doutrina inquestionável. A leitura literal sustenta que haverá uma coalizão concreta, composta por nações identificáveis, e que, portanto, o nome Pérsia apontaria para atores modernos que ocupam a mesma região geográfica. Essa abordagem tem apelo quando consideramos a precisão de Daniel 8, que descreve sucessões imperiais com nomes e imagens que correspondem a eventos históricos reconhecíveis. Por outro lado, a leitura simbólica observa que a profecia usa linguagem arquetípica. Gog e Magog podem representar, em termos teológicos, as forças do caos e da oposição ao propósito divino, sempre recorrentemente manifestas em diferentes épocas e lugares. A leitura mista, que é equilibrada e comumente adotada por muitos intérpretes, aceita elementos de ambos. Há alusões a configurações históricas específicas, mas essa concretude é legada a um padrão recursivo que pode se recompor em contextos distintos até o desfecho escatológico. Outra questão crucial é o catálogo das Nações Unidas Agog. A presença de Pérsia na lista sugere uma implicação regional clara. Entretanto, a lista contém também nomes de povos africanos e de ilhas, o que amplia o escopo da coalizão para além de simples fronteiras adjacentes. Essa diversidade é compatível com a leitura de que Ezequiel descreve uma aliança ampla,
motivada não necessariamente por interesses pragmáticos comuns, mas por uma conjunção de ambições e hostilidades que um líder carismático pode articular. Lemos, portanto, um quadro que é ao mesmo tempo concreto. Há nomes e direções geográficas e paradigmático. Há uma lógica de figuras que se juntam para atacar o que o texto considera objeto central da história: o povo de Deus na Terra Prometida. Quando confrontamos esse quadro com a geopolítica contemporânea, torna-se tentador fazer ligações diretas. Irã moderno, Pérsia, aliados regionais, forças que, de certa forma, poderiam compor um eixo hostil a Israel, atores extra-regionais, potências cujo interesse político ou estratégico complica o jogo. Contudo, o DNA narrativo da Escritura não nos permite converter a profecia em panfleto de política externa. O propósito do exercício exegético é outro: entender o que a profecia pretende comunicar sobre Deus, sobre as nações e sobre o destino da história. Traduzir Ezequiel 38-39 em uma previsão militar simples seria negligenciar a intenção hermenêutica do texto. A ligação entre Ezequiel e o Apocalipse de João intensifica a reflexão. Em Apocalipse 27:9, João, escrevendo num contexto posterior, evoca Gog e Magog como símbolos de um ajuntamento final que procura enganar as nações. A cena joanina assume escala global. Os invasores, do extremo da terra, cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. Cef, Apocalipse 29, referência. A ênfase de João é menos em nomes etnográficos e mais em função. Gog e Magog, aqui, operam como figuras da última tentativa satânica de subverter o plano divino. É notável como ambos os textos, Ezequiel regional e João cósmico, mantêm o padrão de uma ameaça que é, ao mesmo tempo, um teste da fidelidade divina e um palco para a intervenção de Deus. Essa repetição de motivos entre profeta e apóstolo permite à tradição cristã pensar o conflito contra Israel em duas escalas: a regional, com implicações históricas, Ezequiel, e a universal, com implicações escatológicas, Apocalipse. Ao falar de implicações práticas, precisamos retornar ao contexto evangélico. Jesus, em suas palavras sobre sinais e guerras, traça uma postura: estar vigilante sem sucumbir ao pânico, reconhecer que guerras e rumores de guerras fazem parte das dores de parto. Cef de Mateus 24, Lucas 21. Mas não constituem um cronograma fechável por meros sinais externos. Para o crente, portanto, a leitura de Ezequiel e Apocalipse não deve produzir medo paralisante nem frenesi previsional. A lição pastoral é clara: ler para fortalecer a fidelidade, a oração e a vida comunitária, mantendo humildade sobre o que poderíamos saber com certeza. No terreno das potências contemporâneas, o papel dos Estados Unidos merece atenção cuidadosa. Os Judeus são um aliado influente de Israel, com presença militar, apoio diplomático e capacidade de projetar poder. Essa realidade altera o equilíbrio regional. Inclusive, políticas e diplomacias estadunidenses podem impedir, adiar ou exacerbar conflitos entre atores regionais. Ainda assim, é importante separar duas ordens de análise: a geopolítica, onde os Ilha-Siriuá atuam como ator estratégico com interesses próprios, e a hermenêutica profética, onde o papel de qualquer nação deve ser visto à luz da soberania divina e da incerteza interpretativa. Não é hermético que os Ebulo correspondam a uma figura específica nas profecias. É, sim, evidente que sua presença condiciona o cenário onde possíveis coalizões se formam. O texto bíblico não nos fornece uma etiqueta moderna para os Zucragistaro, por isso as conexões que fazemos são, necessariamente, de caráter analógico e interpretativo, não de certeza exegética.
Ao analisar o Irã como herdeiro histórico da Pérsia, convém distinguir continuidade cultural de identidade política. A língua, sítios arqueológicos, tradições e o nome Pérsia têm raízes profundas que atravessam milênios até o Irã contemporâneo. Todavia, o Irã moderno é fruto de processos históricos, islâmicos, nacionalistas, revolucionários, que mudaram profundamente sua natureza. Quando os intérpretes apontam para o Irã como possível ator ligado à menção de Pérsia em Ezequiel, estão afirmando plausibilidade geográfica e histórica, não uma correspondência literal e absoluta. Esse cuidado evita reducionismos que podem incitar falsas certezas e estereótipos sobre povos e religiões. Outro elemento que altera o tabuleiro é a tecnologia. As armas de destruição em massa, os mísseis balísticos, as capacidades cibernéticas e a interconectividade econômica transformam confrontos regionais em riscos de impacto global. Onde Ezequiel imaginou hostes que marcham fisicamente, o leitor contemporâneo precisa projetar cenários que incluam guerra híbrida, ataques por procuração, ações de milícias e pressões diplomáticas que se somam a confrontos convencionais. Esse panorama torna a leitura das profecias mais complexa. Uma coalizão descrita no texto pode manifestar-se hoje por meio de redes de influência, proxies e pactos ideológicos, não apenas por exércitos regulares marchando em terras alheias. Teologicamente, porém, todo esse aparato tecnológico não substitui a questão mais profunda. Por que Deus permite que nações conflitem? Ezequiel responde com ênfase na revelação da santidade divina. Deus permite que os atos humanos exponham o juízo e a misericórdia divinos, para que as nações tenham conhecimento dele. Essa perspectiva é desafiante para nossa sensibilidade ética moderna, que espera prosperidade e paz como sinais de bênção. A teologia bíblica desloca o foco. O juízo pode, paradoxalmente, ser um meio de purificação e reconhecimento, e o drama das nações serve ao propósito último de glorificar a justiça divina. Aceitar essa tensão não é celebrar a violência, mas reconhecer que a escuridão humana não anula o propósito redentor de Deus. No plano pastoral, a implicação imediata é uma chamada à oração informada e à ação amorosa. A verdade da soberania divina não exime os crentes de se envolverem em cuidado prático, interceder por cidades e lideranças, abrigar refugiados, clamar por sabedoria para governantes e também trabalhar pela reconciliação onde for possível. A oração, nesse quadro, não é mágica que assegura manipulação divina por desejos de poder, mas prática que nos coloca diante do juízo e da misericórdia de Deus, moldando o caráter e a responsabilidade cristã diante do mundo conflagrado. A vigilância cristã é, portanto, ativa. Vigiar com oração, estudar as Escrituras com humildade e agir com compaixão. Para a comunidade que vê paralelos entre Pérsia e Irã, há um convite à cautela interpretativa. É legítimo apontar continuidades geográficas e históricas. É legítimo também usar textos proféticos como lentes críticas da política contemporânea. Contudo, essa leitura deve vir acompanhada de moderação, reconhecer a pluralidade de interpretações, evitar reducionismos identitários e denunciar qualquer uso da profecia que desumanize povos. A hermenêutica responsável distingue entre descrever um possível papel de uma nação no desenrolar profético e atribuir a essa nação um caráter definitivo e imutável. Ao aproximarmos Ezequiel e Apocalipse do presente, percebemos um padrão que atravessa a Escritura. As nações entram em conflitos que expõem idolatrias, confiança em suas forças, tecnologias ou alianças. E Deus usa esses momentos para afirmar que a história tem um juiz e um propósito. Da mesma forma, o Novo Testamento nos desloca da obsessão pelo
quando para a exigência do como viver agora. Jesus chama à vigilância moral e espiritual, não ao voyeurismo de datas. A pergunta que permanece para cada cristão é prática. Como a comunidade de fé deve se comportar diante de nações em conflito e diante de profecias que podem tocar o presente? A resposta bíblica articula fidelidade, testemunho, intervenção compassiva e oração intercessória. Chegamos então a considerações práticas que o crente pode aplicar imediatamente. Primeiro, cultivar estudo bíblico sólido. Ler Ezequiel e Daniel com comentários que tragam contextos históricos, linguísticos e teológicos, evitando leituras sensacionalistas. Segundo, desenvolver uma espiritualidade de intercessão que englobe líderes, civis e vítimas dos conflitos. Orar não apenas por vitórias políticas, mas por reconciliação, provisão e paz. Terceiro, educar a comunidade local para que perceba o perigo de confundir análise geopolítica com demonização de povos. Ensinar empatia e compromisso com o bem comum. Quarto, acompanhar ações práticas de ajuda e acolhimento a refugiados e deslocados, quando ocorrerem crises humanitárias derivadas de confrontos. Essas atitudes combinam discernimento intelectual com responsabilidade ética. No horizonte escatológico, devemos reconhecer limitações. A profecia indica um clímax, em que Deus intervirá decisivamente. Contudo, não nos permite mapear o itinerário exato até esse clímax. O cristianismo histórico sempre manteve um cuidado: interpretar sinais, sem transformar a Escritura em calendário. Esse equilíbrio preserva a paz interior do crente e evita a manipulação política da fé. Além disso, manter essa postura é uma forma de testemunho aos que nos observam. A comunidade cristã não é um grupo que aposta em contradições apocalípticas, mas um povo que vive à luz da esperança que transcende as crises imediatas. Ao finalizar este estudo, convém reiterar alguns pontos de responsabilidade intelectual e espiritual. Identificar Pérsia com o Irã é uma interpretação com méritos históricos, porém não uma identidade hermenêutica absoluta. Ezequiel 38-39 descreve uma coalizão com Pérsia entre seus membros, mas o propósito central do texto é teológico: revelar a santidade e o juízo de Deus. Apocalipse usa Gog e Magog como símbolo de um último ajuntamento, ampliando a cena para a dimensão universal. Jesus nos chama à vigilância e fidelidade, não a previsões cronológicas. E o papel dos Estados Unidos ou de qualquer potência contemporânea deve ser analisado no campo da geopolítica, com a humildade de reconhecer que a Escritura não fornece mapas políticos modernos. Diante das notícias sobre Irã, Israel e Estados Unidos, portanto, a leitura que propomos é dupla: entender as dinâmicas políticas com olhos informados e interpretar as profecias com humildade teológica. A tensão entre medo e fé só se resolve quando a comunidade cristã assume sua vocação. Orar com sobriedade, estudar com rigor e agir com misericórdia. A soberania de Deus não nos exime da responsabilidade humana. Ao contrário, ela nos convoca a ser instrumentos de reconciliação e testemunhas da justiça divina. Se você deseja aprofundar este tema, há suplementos que recomendo. Estudos comentários sobre Daniel e Ezequiel, que reconciliem crítica histórica e leitura teológica. Obras que examinem a recepção de Gog e Magog no Apocalipse, e análises contemporâneas sobre geopolítica do Oriente Médio que ajudem a mapear realidades sem cair em simplificações. Para quem acompanha este canal, temos materiais de apoio e estudos complementares disponíveis para membros. Links na descrição. Se este conteúdo foi útil para você, considere inscrever-se no canal e compartilhar com pessoas que também buscam compreender a profecia bíblica à luz dos acontecimentos atuais. Que a leitura das Escrituras nos conduza à sabedoria
e a oração. E que, em meio às tensões do mundo, mantenhamos firme a esperança na fidelidade daquele que governa as nações.